Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, já que ontem foi dia da 21ª reunião ordinária, com muitas discussões e votações, e a gente começa falando sobre uma moção que foi protocolada por muitos vereadores contra uma fala ofensiva de um deputado. Foram 4 moções sobre o mesmo tema e olha só, diversos vereadores manifestaram indignação durante a 20ª reunião ordinária nesta segunda-feira em relação à fala do deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, no último dia 14, lá na Alesp, na qual o parlamentar ofendeu o arcebispo Dom Orlando Brandes e o Papa Francisco. Dávila chamou os líderes religiosos de vagabundos, safados e pedófilos, além de ter dito que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é um câncer. O vereador Gustavo Peta teve a moção aprovada em apoio ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, contra os ataques desferidos pelo deputado estadual. Agora pela tarde, o presidente da Assembleia abriu a sessão na Assembleia em São Paulo, pedindo desculpa em nome da instituição. Eu, sinceramente, acho muito pouco pedido de desculpa. É preciso, sim, abrir um processo para investigar o ataque promovido por esse deputado. Então, eu queria que a gente refletisse sobre a Câmara de Campinas ter uma moção unificada, unânime, tanto de apoio ao arcebispo, como de repúdio ao deputado Francisco Dávila. O vereador Luiz Cirilo, também autor de uma moção aprovada, destacou que a atitude do deputado foi totalmente na contramão de um homem público. Haja vista, entendo eu, que a sua fala, ele não representou grande parte dos seus eleitores. Falo isso como católico fiel, tenho como pastor Dom Inácio, que é bispo de Campinas e arcebispo da cidade de Campinas. E a CNBB, de forma total, repudiou, inclusive li e acompanhei a carta aberta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, repudiando toda a fala do deputado. Autor também de uma moção aprovada, o vereador Jorge Schneider defendeu a apuração firme do ocorrido. Que seja apurado e que, se for o caso, se o regimento interno da Assembleia assim o disser, que seja cassado esse deputado. Porque não se faz o que ele fez. Não se faz o que ele fez em nome da política. Política suja, rasteira. Aqui eu não estou defendendo nem direita e nem esquerda, que para mim tem bandido dos dois lados. Eu defendo a verdade, eu quero a transparência. E o vereador Cecílio Santos, que também é autor de uma moção aprovada, repudiou a fala do deputado estadual. Lamento e peço que a Assembleia Legislativa apure e tome providências. Nós apresentaremos moção à casa nesse dia, esperamos que os vereadores sejam solidários e a gente espera de um parlamentar uma postura ética, uma postura de respeito às instituições, às pessoas. Ele deve, de fato, ser um exemplo. Tem falhas, eu também o tenho, assim como todos têm, mas a fala foi organizada, foi pensada e não se pode admitir uma instituição como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem se pautado pela ética, pelo respeito, pela defesa da vida, ser atacada como foi. Outros parlamentares também usaram a tribuna em apoio às moções dos colegas. Fazer minhas as palavras de repúdio à fala horrorosa do deputado bolsonarista Frederico Dávila, do PSL. Subscrevi uma moção que foi proposta pelo vereador Cecílio Santos, de repúdio a essa fala. Gente que não sabe ficar no campo das ideias. E aí ofende, fica na pessoalidade.
Isso é muito triste para o país. E realmente eu espero que haja uma reação contundente para que episódios tristes dessa natureza não venham mais a ocorrer. Então eu sou solidário, apoio as emendas dos vereadores, as moções dos vereadores Schneider, Peta, Dr. Cirilo, Cecílio Santos e outros que apresentam nessa casa a posição que deve ser a posição dessa Casa de Leis, né? Aproveitando aqui o alerta do meu colega parlamentar Bispo Fernando Mendes, eu recomendarei ao futuro diretório estadual do Partido União Brasil, se assim for homologado, que faça a expulsão desse deputado do partido que hoje é do PSL, e com a união do PSL e Democratas formaremos União Brasil. Será recomendado ao diretório para que faça a expulsão desse deputado. Eu acho que não se devemos misturar política e religião, e quando se dá exagero de lado não é bom. Dizer que o respeito de todos os lados é importante. Acho que ele foi muito infeliz e realmente tem que ser corrigido, sim, e que justiça seja feita. As 4 moções foram aprovadas por todos os presentes, à exceção dos vereadores Major Jaime e Nelson Osseri, que votaram contrário a elas. Mirna Abreu, ontem, 18 de outubro, foi Dia do Médico e teve homenagem aqui na Câmara de Campinas. Teve sim, olha só. O vereador Paulo Haddad, que é médico e dentista, lembrou deste dia importante e usou a tribuna para fazer a homenagem a este profissional, o médico. Mas esse profissional muitas vezes abre mão de tudo para se dedicar à vida dos outros. Muitas vezes esse profissional, ele abre mão do próprio convívio familiar do dia a dia para conviver com outras pessoas de outras famílias. Se dedica muitas vezes a salvar vidas, quando a própria vida, né, dele, ele tem aí um excesso de trabalho que muitas vezes penaliza até a própria saúde. Mas isso não é o mais importante. O importante é que nós saibamos reconhecer esse profissional, a importância desse profissional no dia a dia da nossa população. E, Gabriel, também os vereadores Cecílio Santos, Eduardo Magoga, Major Jaime registraram as suas homenagens. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre as votações dos projetos desta 21ª reunião ordinária. Os vereadores aprovaram nesta segunda-feira o projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que obriga a colocação de câmeras de monitoramento nas estações do BRT. Com o objetivo de proporcionar mais segurança aos usuários, a proposta determina que as gravações sejam contínuas, armazenadas por 3 meses e disponibilizadas às autoridades policiais quando solicitado. Também foi aprovado em primeira análise o projeto do vereador Permínio Monteiro, que determina que sejam colocadas placas que contenham o número do decreto de tombamento, síntese histórica do local e, se possível, fotografia de época em imóveis tombados como patrimônio histórico em Campinas. A cidade é muito rica nessa questão de casarões antigos, né? Locais que podem ser visitados de forma turística, e Campinas é muito rica, né, nessa questão. É uma cidade bem antiga e a gente tem que valorizar isso. Esse projeto de lei visa a colocar a placa para identificar, se possível, até como foi feita a construção, o ano, a história daquele local, mostrando para as pessoas que querem aí conhecer, né, os locais antigos da nossa cidade, e também falar em termos turísticos, ter o conhecimento de forma que tenha esse passeio na cidade, mostrando todos esses casarões antigos, estas construções que são tombadas pelo patrimônio histórico de Campinas. O projeto vai passar por um segundo turno de votação e, se for aprovado, deverá ser encaminhado ao prefeito para ser sancionado, ou seja, virar lei aqui em Campinas. E um outro projeto que estava na pauta, de autoria do vereador Luiz Rossini, que
acrescenta e determina que 30% das vagas oferecidas em estágios na administração pública sejam preenchidas para as pessoas negras. Esse foi retirado de pauta e a gente aguarda, então, o momento em que ele volta à pauta de votações aqui. O próprio vereador Luiz Rossini pediu essa retirada para melhor análise ou ajuste à matéria. O resultado completo está no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, a Câmara de Campinas criou uma frente parlamentar para o desenvolvimento do distrito do Ouro Verde. Isso mesmo, o vereador Otto Alejandro protocolou o documento solicitando essa frente parlamentar em defesa do desenvolvimento do distrito do Ouro Verde. Ela traz para próximo a população, os comerciantes, para poder debater as principais causas que estão faltando no distrito, né? Como segurança, saúde, infraestrutura e diversas outras coisas. Além de Otto, assinaram o documento os vereadores Carlinhos Camelô, Cecílio Santos, Débora Palermo, Eduardo Magoga, Guida Calisto, Gustavo Peta, Igor Diego, Juscelino da Barbarense, Major Jaime, Marcelo da Farmácia, Marrom Cunha, Paulo Haddad e Professor Alberto. Todos assinaram porque o Distrito Ouro Verde ele deu uma parada de uns anos para cá. Então todos os outros vereadores quiseram também, porque está vendo essa necessidade da população. Então vamos trazer para cá os comerciantes, os moradores e levar até o Executivo todas essas melhorias que faltam ainda no Distrito Ouro Verde. A Frente Parlamentar é um instrumento criado recentemente na Câmara de Campinas que, ao contrário das demais comissões do Poder Legislativo, é formada por vereadores e também por representantes da sociedade civil. Mirna Abreu, ontem à tarde, na segunda-feira, teve reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa aí a APA Campinas. Ela realizou a terceira reunião sob a presidência da vereadora Débora Palermo, em que participaram as vereadoras Guida Calisto e Mariana Conte. E também, que é presidente do grupo, a Débora Palermo, que fez um balanço de toda a discussão e contou ainda como temas como falta d'água, direito ambiental e o descarte correto do lixo. Eu achei a reunião extremamente produtiva, informações ricas, né, com muito conteúdo e a importância de tudo isso, né, da gente discutir sobre a preservação ambiental, a crise hídrica, destino de lixo, educação ambiental, que também é tão importante para que a gente... Eu acredito muito nisso, para mudar toda essa realidade da falta de conscientização quanto ao cuidado com o meio ambiente, ela só vai mudar quando a gente investir na educação, né, das nossas crianças, pautar isso diariamente nas escolas, né, para que cuidar do meio ambiente é garantir qualidade de vida, né, para nós mesmos. Então é importante essa discussão e tudo que foi falado aqui hoje e principalmente discutir essa legislação, né, e o cumprimento dela, principalmente para se ter um meio ambiente preservado, cuidado e que a gente consiga com essa comissão avançar nessas políticas públicas. A vereadora reafirmou a importância de políticas públicas ambientais em Campinas. Campinas precisa avançar, né? A gente tem avançado em algumas políticas nessa área, mas ainda precisamos avançar muito, muito mais. No final, a comissão vai apresentar um relatório com todas as sugestões, como que vai ser? Sim, o vereador Paulo Gaspar é relator dessa comissão e todos esses apontamentos que nós estamos fazendo em cada uma das reuniões estão sendo registrados e nós vamos entregar ao prefeito num relatório da Comissão de Estudos da APA, fazendo os apontamentos e as considerações que hoje e outras reuniões nós fizemos aqui. E a íntegra da terceira reunião da Comissão Especial de Estudos da APA, Área de Proteção Ambiental aqui de Campinas, você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas. Sobre as reuniões de comissões, hoje à tarde tem reunião com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas e amanhã também. Isso, hoje a partir das 2h30 da tarde
tem a reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir sobre a implantação de escola cívico-militar no município de Campinas. Esta comissão, que é presidida pelo vereador Major Jaime, vai se reunir com a transmissão ao vivo aqui pela gente a partir das 2h30 da tarde e amanhã, 9 horas da manhã, a gente tem uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte. Esta que é uma comissão aí que ela tem cada biênio um presidente. Neste biênio, o presidente é o vereador Gustavo Peta, também com transmissão ao vivo. Essa reunião está prevista para terminar por volta do meio-dia e só depois, então, que começa o Câmara Notícia. Então, por volta do 12h30, nesta quarta-feira, a gente chega trazendo todas as informações aqui da Metrópole de Campinas e também as notícias do Legislativo, certo, Mirna Abreu? Certinho, até amanhã. Até lá.